A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuí, mais uma vez, juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo. De todos do canal, saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Quero agradecer a você que já uniu forças a nós. Mesmo você que ainda não se inscreveu, agradeço a você que está acompanhando, querido. Mas nos ajude, participe, se inscreva, né? Para nos ajudar nessa missão maravilhosa e fazer parte do milagre que Deus opera na vida das pessoas. Amém? Nós vamos ler o capítulo 15 de Números, que vai falar leis a respeito das ofertas, né? Capítulo 15 de Números. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas queimadas, holocaustos ou sacrifícios, em cumprimento de um voto ou oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável, com o sacrifício de gado e ovelhas. Então, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação prepararás a 4ª parte de um hin de cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para uma libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em aroma agradável. Quando preparardes novilho para holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão estas coisas, trazendo ofertas queimadas de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizestes, assim fará ele também. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós. Por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando enxergardes a terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis ofertas ao Senhor. Das primícias das vossas farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, né? Assim o apresentareis. Das primícias das vossas farinhas grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Agora, os sacrifícios pelo pecado,
por ignorância. Quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante, nas vossas gerações. Será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a oferta de manjares e libação, segundo o rito, um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, ele será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais o estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela vossa pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor. Fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer do estrangeiro, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que ele deveria fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca das borlas das vestes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dize-lhes que nos cantos de suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis o desejo do vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e o cumprais. O santo sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, era necessário que as leis do Senhor fossem cumpridas à risca, pois o povo já era rebelde, o povo já desrespeitava
as leis do Senhor. Imagine se Deus não estabelecesse as suas leis, né? O que seria desse povo? O povo estaria totalmente eh, desviado, totalmente adorando outros deuses, fazendo as suas imagens, fazendo os seus cultos a ídolos, né? O povo era um povo muito rebelde. E para que o povo fosse mantido, né, na rédea curta, para que o povo fosse compreendido, para que o povo de Deus permanecesse até os dias de hoje, era necessário que as leis fossem colocadas diante desse povo. Mesmo porque Deus criou essas leis para o bem-estar de um todo, não de apenas uma pessoa. Então, meus amados irmãos, Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Se ele cria as leis, e essas leis, ele tem que fazer com que elas sejam cumpridas, tanto por um quanto por outro, pois é a mesma medida para um, a mesma medida para outro. O amor de Deus, ele se espalha por toda a humanidade, né? Imagina todo aquele que serve ao Senhor, que anda nos bons caminhos, que faz a sua vontade, que quer agradar a Deus, vendo uma pessoa que transgride, uma pessoa que desobedece, uma pessoa que não quer nada com Deus, receber a mesma recompensa, a mesma moeda. Deus não sei. Então, para Deus ele tem que se fazer com que a sua lei seja compreendida e entendida para o bem-estar de todos. O maior exemplo de que Deus é justo com tudo aquilo que ele faz foi quando houve guerra nos céus. Ele amava de igual modo a todos os anjos. Ele tinha amor por todos os anjos. Mas um deles achou-se querer ser maior que o próprio Deus, ou se igualar a Deus, né? Isso está lá em Apocalipse 12. É, e aí, meus irmãos, ele começou a minar a cabeça dos outros de que o Pai estava errado, que o seu Criador estava errado. E ele conseguiu contaminar a terça parte dos anjos, que são milhares de milhares, meus irmãos. Então Deus, quanto antes Deus teve que bani-lo do meio do povo, bani-lo para fora dos céus, para que a desgraça e o desastre não fosse pior. Então, meus amados, isso aí já começou lá nos céus. Essa questão de desobediência, de arrogância, de teimosia. E Deus, como um rei soberano, ele tem que fazer com que as suas leis sejam compreendidas para o bem-estar de todos. Amém? Senão vira uma bagunça, senão fica tudo de qualquer jeito, né? Sempre existiu liderança, sempre existiu pessoas que Deus coloca na frente de um trabalho, na frente de uma obra. Imagina você chegar numa congregação e ali a pessoa que quer vai lá na frente, pega o microfone, fala o que quer, lê o que quer, não tem uma ordem, não tem uma organização, vira uma bagunça, meu amado irmão. Tudo nas coisas de Deus tem que ter ordem e decência. Quando o pregador está pregando, todos têm que escutar para receber a mensagem, para que os outros possam ouvir. Ninguém pode interrompê-lo quando ele está pregando a palavra. Quando alguém está louvando, né, temos que respeitar, adorar a Deus. Quando alguém está dirigindo, ninguém pode tomar a palavra dessa pessoa. Então tem que haver ordem em todas as coisas, em todos os sentidos, para o bem-estar de todos. E aqui alguns não queriam seguir, então, o que faria Deus numa situação dessa? Quando as pessoas chegassem para ele, pois é,
nós não transgredimos a tua lei, nós obedecemos os teus mandamentos, né? E este daí que não obedece, o que que vai acontecer com ele? Assim eram as coisas de Deus, meu irmão. Assim é as coisas de Deus, né? Amém, irmão? Um rei muitas vezes sofre ao ver o seu súdito a receber o castigo pelo seu erro, né? Então, meus amados, eu vou parar por aqui, que é um assunto bastante polêmico, e vamos orar agora em nome de Jesus.